Essa é a nossa aula 5 do curso de Cálculo Diferencial Integral 1 e o tema desta aula é derivada de funções. Bom, primeiramente nós vamos dar uma interpretação geométrica para a derivada. E aí nós vamos fazer uma aproximação da reta secante para transformar na reta tangente. Como é que é feito isso? Nós vamos considerar uma curva C, que ela tem a equação y igual a f de x, e se quisermos encontrar a tangente em C, em um ponto P, A, f de A, nós vamos considerar um ponto Q, que é x, f de x, onde x é diferente de A, e calculamos a inclinação da reta secante. Então, como é que é a inclinação de uma reta? É dada dessa forma, nós já vimos lá, MPQ, que é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q, vai ser igual a f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, sempre que eu quero o coeficiente angular de uma reta, basta eu ter dois pontos e eu faço esse quociente aqui, f de x menos f de a dividido por x menos a. Isso aqui me dá o coeficiente angular da reta tangente. Então, nós vamos fazer uma aproximação de Q em P ao longo de C, ou seja, nós vamos fazer x tender a A. Quando eu faço x tender a A, eu estou fazendo o Q tender a P. Então, aqui eu tenho a curva, tenho o ponto P e o ponto Q. Aqui nós vamos ter o coeficiente angular. Qual é a relação do coeficiente angular aqui? Se eu prolongar essa reta aqui, ela vai tocar o eixo X aqui em algum lugar, né? Esse ângulo aqui, que está um pouco torto aqui, né? A reta que eu fiz, é um θ. Esse ângulo é o mesmo ângulo que é feito aqui, ó, porque essas retas aqui são paralelas, né? Essa aqui é paralela ao eixo X. Agora, observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, e esse triângulo retângulo me dá o seguinte, ó. Essa medida aqui vai ser x menos a, porque eu pego a medida x todinha aqui e subtraio a, então eu tenho x menos a, assim como esse outro lado aqui do triângulo vai ser o f de x menos o f de a. Então, eu tenho aqui f de x menos f de a, esse outro lado aqui. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular nada mais é do que a tangente desse ângulo θ. Isso aqui é que é o coeficiente angular m. E nós vamos verificar o seguinte, ó. O que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, realmente, essa tangente aqui vai ficar f de x menos f de a dividido por x menos a. Ok. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer o Q se aproximar aqui do P, tanto quanto eu queira, até eu fazer o limite do x tendendo a A. Eu estou fazendo o Q tender a P. Então, temos um desenho aqui, ó, e quando eu vou pegando aqui, peguei primeiro o Q aqui, eu tenho essa reta, que é uma reta que não é tangente, é uma reta secante. Aí pego o próximo, também tem outra secante, pego o Q mais próximo ainda de P, e assim por diante. Eu vou me aproximando de P tanto quanto eu queira, no limite aqui, quando eu estiver tão próximo de P quanto você imaginar, você vai ter a reta tangente. Então, note que vai ter uma ideia de limite aqui. A reta secante, quando Q se aproxima de P, vira a reta tangente. Então, dado a curva, eu consigo calcular quem é a tangente aqui no ponto P. E note que em cada ponto da curva, eu tenho uma tangente diferente. Por exemplo, se eu quisesse a tangente aqui nesse ponto, ia ser outra reta, ia ser essa reta aqui. Então, para cada ponto da curva, eu tenho uma tangente diferente. Bom, então como é que fica a reta tangente? A reta tangente, então, eu vou ter esse quociente aqui e eu vou fazer o limite, né? Quando x tende a P. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o coeficiente angular da reta tangente vai ser igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Ué, mas não era f de x menos f de a dividido por x menos a? É, mas nós estamos fazendo o seguinte, ó, nós estamos considerando o h como sendo x menos a. E aí, o m, eu posso olhar dessas duas formas. Tanto o limite quando x tende a
de f de x menos f de a dividido por x menos a, quanto esse outro limite aqui. Por quê? Observe aqui, ó, tem uma explicação para isso. Aqui era x, não é? Então, ó, x nós estamos chamando de a mais h. Basta eu isolar o x aqui, ó, vai dar a mais h. Então, esse x, agora, ele está sendo substituído por a mais h. E aqui, essa distância aqui vai ser h, né? Eu vou ter que esse lado aqui vai ser f de a mais h menos o f de a. É só fazer a conta aqui, né? Que aqui agora o meu ponto Q vai ser o x é a mais h, e aqui eu vou ter f de a mais h. Então, fazendo essa subtração, nós vamos ter justamente esse quociente aqui. E aí, ó, quando o x tende a A, o h tende a zero. Então, fica isso aqui, ó. É só uma substituição de variáveis aqui. Então, eu tenho dois limites que eu posso considerar como sendo aí o coeficiente angular dessa reta. O primeiro, que é esse daqui, m é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. E o outro também é m igual ao limite, quando x tende a zero, de f de x menos f de a dividido por x menos a. Então, é equivalente você utilizar o primeiro ou o segundo. Nós vamos ver que em alguns casos é mais interessante utilizar o primeiro e em outros casos utilizar o segundo. E aí nós já estamos prontos para definir o que é a derivada da função e verificar que ela está relacionada com a reta tangente ao ponto do gráfico da função f. Então, é o seguinte, ó, a derivada de uma função f em um número a, ela vai ser denotada por f' de a, e ela é definida da seguinte forma: f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende a zero. Essa é a definição de limite, quando o limite existir. Note que a derivada da função em a é justamente o coeficiente angular que a gente acabou de ver. É o m, que é o coeficiente angular da reta tangente que passa no ponto que a abscissa é x e a ordenada é f de x. Ou seja, o ponto ele tem coordenadas a, f de a. Então, a derivada no ponto A é o coeficiente angular da reta tangente no ponto P ao gráfico da função f. Claro que nós também podemos escrever, como nós vimos que esses limites aqui são equivalentes, né? Nós podemos escrever também que a derivada da função em A é o limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a A. E nós vamos calcular a derivada de algumas funções através de limites, mas só para dar exemplos. Porque, na prática, nós não calculamos derivadas com limite. Nós vamos calcular utilizando regras de derivação. Por exemplo, encontre a derivada da função f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 em um número a. Bom, nós vamos calcular a derivada de f num ponto x e aí depois nós substituímos x por a. Então, o que é, por definição, a derivada da f' de x? Vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Bom, vamos fazer a seguinte conta. O que é f de x mais h? Note que f de x mais h, eu tenho que substituir onde tem x por x mais h e fazer a substituição aqui e fazer toda a conta. Então, vai ser o quê? Vai ser x mais h ao quadrado menos 8, que multiplica x mais h, mais 9. Então, vou desenvolver essa conta aqui, tá? Aqui vai dar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 8x menos 8h. Então, essa aqui é a conta do f de x mais h. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Então, vai dar uma coisa bem grande aqui, ó. X ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 8x menos 8h. Faltou mais 9 aqui, né? Mais 9.
mais 9. Certo? Agora eu tenho que fazer menos o f de x. F de x. Só que o f de x é a própria f de x, já está aqui. Então eu já vou fazer trocando o sinal, tá? Porque vai ser menos. Então aqui vai ficar menos, aqui mais e aqui menos. Então vai ficar menos x ao quadrado mais 8x menos 9. Isso aqui tudo sobre h. Então, observe o que vai acontecer. Ó. X ao quadrado vai cancelar com menos x ao quadrado. O menos 8x vai cancelar com mais 8x. E o 9 vai cancelar com menos 9 sobre h. Note que agora, todos os termos que sobraram aqui, ó, eles possuem h multiplicando. Então, eu posso colocar h em evidência. Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Vai ser o limite, quando h tende a zero, de h que multiplica. Aqui vai ficar 2x. Aqui vai ficar mais h. E aqui, menos 8. Dividido por h. E agora eu posso cancelar o h com h e faço o h tender a zero. Eu não podia fazer o h tender a zero porque eu tinha um h aqui embaixo, né? Então eu faço o h tender a zero. Quando eu faço o h tender a zero, aqui vai para zero, eu vou ter 2x menos 8. Então eu concluo que o f' de x é igual a 2x menos 8. E aí eu resolvi o f' de x. E o problema aqui é no número a. Então eu substituo o x por a. Então f' de a vai ser igual a 2a menos 8. Essa é a derivada no ponto A. A derivada ela pode ser vista como sendo uma função. Então, para uma função f de r em r, nós podemos considerar os valores de x pertencente a r para os quais o limite f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero existe, que é o quê? Que é a derivada da função. Ou seja, os valores para que a derivada exista. Assim, podemos considerar f' como sendo uma nova função chamada derivada de f, definida pela expressão acima, definida por esse limite aqui. Note que pode ser que tenha alguns pontos em que a função não seja derivável, porque pode acontecer do limite não existir. Então, fique atento a essa informação. A função f' é denominada derivada de f, e o seu domínio é o conjunto x, tal que f' de x existe, ou seja, aquele limite existe. E pode ser menor que o domínio de f, porque pode existir pontos em que a função está definida, mas a derivada da função não está definida. Vamos ver aqui algumas notações para a derivada, onde x é a variável independente e y é a variável dependente. Então, nós podemos escrever f' de x ou escrever y' de x, porque y é igual a f de x, né? Então, y' de x ou dy dx, essa aqui é chamada notação de Leibniz, que ela parece uma fração. Aqui eu coloco a variável dependente e aqui a variável independente. Então, aqui embaixo, nós estamos indicando em relação a qual variável nós estamos derivando. Posso colocar também df dx, derivada de f com relação a x, a derivada de f com relação a x, mas separado assim, ó. Eu estou indicando que eu estou derivando com relação a x a função f. Também um dzão, fx, e também utilizamos assim um colchete com a função no interior do colchete e a linha aqui fora. Então, f' de x. Quando a gente substitui x igual a também a gente faz assim, dy dx com o colchete x igual a a, ou dy dx com traço x igual a a. Aqui a gente já tem a substituição do valor a na derivada da função.
Uma função f é derivável ou diferenciável em A se f' de A existir. Agora nós vamos definir quando a função é derivável no intervalo. Então, é derivável ou diferenciável em intervalo aberto a B, ou o intervalo aberto de menos infinito a A, ou o intervalo de A mais infinito, ou de menos infinito até mais infinito. Então, aqui, de menos infinito a infinito, é o conjunto dos números reais todos, certo? Se for diferenciável em cada ponto do intervalo. Olha esse exemplo aqui. Onde a função f de x igual a módulo de x é diferenciável. Primeiro, vamos lembrar a definição da função módulo de x. Módulo de x é igual a x se x é maior ou igual a zero, e menos x se x é menor que zero. Então, essa é a definição da função módulo, né? Então, o gráfico é assim, ó. Ela é x se x é maior que zero, e ela é menos x se x for menor que zero. Talvez ela dê um probleminha bem aqui no zero, mas em todos os outros pontos, a derivada em qualquer ponto, o limite existe, e aí nós estamos desconfiados que o limite não existe aqui no zero. Por quê? Porque a derivada, que é a inclinação da reta, muda abruptamente, né? Então, nós temos que tomar cuidado aqui e verificar, calcular o limite aqui, à direita do zero e à esquerda do zero. Então, vamos lá. Então, a pergunta a ser feita é a seguinte, ó. Existe f' de zero? Ou seja, o limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a A, esse limite aqui existe? E aí, quem é meu A? O meu A é zero, porque eu quero ver no ponto zero, né? Quando x for igual a zero. Então, eu quero calcular o limite de f de x menos f de A. Quem é o f de A? O A é zero. Então, f de zero, quando eu substituir zero, ó, vai ser esse daqui, vai dar zero. Então, é zero dividido por x menos zero. X. Quando x tende a zero. Então, isso daqui vai ser igual ao limite de f de x sobre x quando x tende a zero. Então, a pergunta continua. Será que esse limite existe? Aí, o que eu faço para saber se esse limite existe? Quero saber se esse limite aqui existe. Então, eu calculo o limite quando x tende a zero pela direita e calculo o limite quando x tende a zero pela esquerda. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O limite quando x tende a zero pela direita vai ser igual. Ó, quem é a f de x? A f de x é o quê? Ó? Vai ser x. Por quê? Porque quando tende pela direita, né, eu estou com zero aqui, está tendendo pela direita. Então, é um número um pouquinho maior do que zero. Então, é um número positivo. Então, está nessa parte da função aqui. Então, vai ser x dividido por x. Isso daqui é o limite de 1 quando x tende a zero pela direita. E o limite de 1, que é o limite da constante, é igual a 1. Agora, nós vamos calcular o limite lateral à esquerda. Limite quando x tende a zero pela esquerda da função. Então, quem vai ser a função agora? Quando x tende a zero pela esquerda, eu tenho um número negativo, né? Então, ó, ela vai ser menos x. Então, vai ser menos x dividido por x. Estou substituindo aqui, ó, f de x sobre x. Menos x dividido por x dá menos 1. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de menos 1 quando x tende a zero pela esquerda. E quando eu tenho uma constante aqui, né, que é menos 1, então o resultado do limite é menos 1. Note que o limite lateral à direita deu diferente do limite lateral à esquerda. Portanto, nós concluímos o quê? Que o limite de f de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Então, se esse limite aqui não existe, é porque esse aqui também não existe, né?
Então, nós concluímos o quê? Portanto, f' de 0 também não existe. Ou seja, a função, ó, ela não é derivável aqui no ponto zero. Aqui no ponto zero, ela não é derivável. F não é derivável em x igual a zero. Agora, qualquer ponto que seja diferente de zero, o que vai acontecer? Eu só tenho duas possibilidades. Ou o ponto vai ter x positivo, ou vai ter ponto que o x é negativo. Eu vou sempre poder calcular o limite da função, né? Ou o x vai tender a um número que ele é sempre positivo, ou a um número que é sempre negativo. Então, eu vou usar ou essa função ou essa. Se eu estiver usando a primeira, né, nós já vimos que o limite dá 1. Se nós utilizarmos a segunda, o que é negativo, o limite dá menos 1. Então, eu só tenho dois valores para a derivada. Ou é 1 ou é menos 1. E quando é que é 1? Quando x é maior que zero. E menos 1, quando x é menor que zero. E em zero, ela não está definida a derivada. Já acabou de ver aqui. Então, o que vai acontecer? A função derivada vai ser assim, ó. O gráfico dela é esse aqui, ó. É 1 para todos os valores que estão à direita do zero e aberta no zero. E menos 1 para todos os valores que estão à esquerda do zero, ou seja, todos os negativos. Ela é menos 1. Então, ela é definida assim, ó. Nós mostramos, né, que a derivada vai ser assim. F' de x vai ser igual a 1 se x é maior que zero e menos 1 se x é menor que zero. Então, assim, nós mostramos a derivada da função módulo e mostramos também que essa função módulo aí, ela não é derivável no zero. Esse é um exemplo clássico de uma função que nós vamos utilizar um pouquinho mais lá na frente. Bom, tem um teorema que diz o seguinte, ó, se uma função f é derivável em A, então f é contínua em A. Então vamos fazer a demonstração desse teorema aqui. Nós temos por hipótese que f é derivável em A. F é derivável em A. Então, isso quer dizer o quê? Que o limite de f de x menos f de A dividido por x menos A, quando x tende a A, existe. Esse limite aqui existe. Ótimo. É a hipótese que nós temos. Nós queremos mostrar o quê? Nós queremos mostrar que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. É isso que nós queremos mostrar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou escrever esse f de x menos f de A da seguinte forma. Isso daqui é x menos A que multiplica f de x menos f de A dividido por x menos A. Concorda com isso? Ó? Porque eu estou multiplicando e dividindo por x menos A. E eu posso fazer isso porque x está tendendo a A, x é diferente de a rigor. Isso aqui vai implicar o seguinte, agora eu vou aplicar o limite dos dois lados, o limite quando x tende a aqui e o limite quando x tende a aqui. Então vamos lá, vai ser o limite quando x tende a de f de x menos f de A igual ao limite de x menos A que multiplica o f de x menos f de A dividido por x menos A. Esse limite aqui. Agora note que a diferença, né, de duas funções, o limite, eu faço o limite da primeira menos o limite da segunda. Então isso aqui vai ser igual a limite de f de x, quando x tende a
menos o limite de f de A, quando x tende a A, colocando A aqui, igual a limite, que eu esqueci de colocar o x tendendo a A, né? Limite de x menos A, quando x tende a A, vezes o limite de f de x menos f de A, dividido por x menos A. Bom, aqui desse lado eu tenho que vai ser o limite de f de x quando x tende a A. Aqui desse lado, note, f de A é uma constante, porque eu estou fazendo f aplicado em A. Isso aqui é um valor constante, não varia. Então, o limite da constante é a própria constante. Então, vai ficar menos f de A aqui. Igual. Agora, note que esse limite aqui, ó, é x menos A quando x tende a A. Quando x tende a A, esse limite aqui vai para zero. Então, vai ser zero vezes. E esse limite aqui, o que, que é? É a derivada da função f' de A, quando x tende a A, né? Vou colocar aqui. É o próprio f' de A. Então, note que 0 vezes f' de A vai dar zero. Então, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a A menos f de A é igual a zero. Aí eu concluo, então, que o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao f de A. Ou seja, essa parte aqui é igual a zero, então porque isso é igual a f de A. Portanto, f é contínua em A, porque essa é a definição de continuidade, né? Em A. Limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Note que aqui nós utilizamos esse recurso aqui, né? Tem um truquezinho. E por que utilizou o limite de f de x menos a quando x tende a A e não utilizou o limite de f de x mais h menos f de x sobre h? Porque justamente isso, né? Eu queria envolver f de A por conta da definição de continuidade da função, então quem se encaixava melhor era essa definição de derivada aqui. A recíproca é falsa, ou seja, se a função é contínua no ponto A, não quer dizer que ela é derivável no ponto A. Nós já vimos o caso da função f de x igual ao módulo de x, que ela é contínua no zero, mas ela não é derivável no zero. Então, esse aqui é um caso, eu falei que a gente utilizar, né, um caso clássico de uma função que ela é contínua no ponto, mas ela não é derivável nesse ponto, no caso no zero, né? Nós temos que essa função módulo de x, ela é contínua no zero, mas ela não é derivável no zero. Então, nós temos alguns casos em que a função não é derivável, você analisando graficamente. Por exemplo, quando eu tenho uma função, né, que eu vou calculando a tangente, e chega uma hora que a tangente é vertical, quando a tangente é vertical, naquele ponto, nós não temos a derivada da função. Também quando nós temos um bico na nossa função, nesse bico ela também não é derivável, que é o caso que aconteceu com a nossa função módulo, né? Porque a derivada, a reta tangente aqui, se nós fôssemos pensar na reta tangente, a reta tangente ela muda bruscamente, a reta tangente estaria para cá, aí rapidamente ela já muda para cá, para esse outro lado. Então, nós temos que a derivada não existe nesse ponto. Quando nós temos que a função também não é contínua no ponto, né? Se ela não é contínua no ponto, então não tem jeito, ela não é derivável. Isso nós podemos usar um argumento lógico, né? Quando você tem que uma proposição A implica na proposição B, então tem uma equivalência em você dizer que não B vai implicar em não A. O que é A para mim? Se a função é derivável,
implica que ela é contínua, né, no ponto, tá? Agora, a contrapositiva dela, né, é eu dizer o quê? Não contínua vai implicar em não derivável. Questão de lógica, né? Então, se a minha função ela já não é contínua no ponto, então ela não vai ser derivável nesse ponto. Um outro caso aqui, ó, é quando eu tenho, de novo aqui, uma reta vertical, como sendo a tangente. Então, ela não vai ser derivável. Então, aqui, ó, nós estamos destacando, né, o bico. Ó. Então, se eu for fazer uma reta tangente aqui nas proximidades desse bico, eu vou ter algo assim. E logo depois, me aproximando agora pela direita, eu vou ter uma reta tangente assim. Então, a reta tangente, ela mudou bruscamente, que ela era positiva no primeiro, né? A esquerda do bico ela era positiva e depois ficou negativa, em coeficiente angular dela. Né? Então, nós temos que a tangente ela não está definida aí, nesse ponto. Se eu for tentar fazer uma tangente, como é que ela está aqui, né? A tangente, ela não vai estar assim, não vai. Nesse ponto, ó, a tangente não está bem definida. Bom, aí nós vamos pensar agora nas regras de derivação. Eu já vou começar com algumas funções para nós sabermos derivar sem utilizar o limite, só utilizando regras de derivação. Então, a primeira função que nós tomamos é a função constante, a função f de x igual a c. Então, imagine que a função constante ela é uma reta horizontal, passando na altura c, e aí eu vou calcular a reta tangente aqui. Vai ser o quê? Ela mesma. E a reta tangente sendo ela mesma, qual é o coeficiente angular dessa reta? Zero. Por quê? Porque uma reta horizontal tem coeficiente angular zero. Então, a derivada da função vai ser como? Zero em qualquer ponto da função. Então, nós concluímos o quê? Que a derivada da função constante é igual a zero. Então, já temos aí uma primeira regra de derivação. Claro, nós podemos demonstrar isso aí também. E nós vamos fazer essa demonstração agora. A minha função é f de x igual a c. Então, nós queremos calcular a derivada da função, que vai ser o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. O que vai dar essa conta aqui? Vai ser o limite de x mais h. X mais h, não importa qual é o valor que vai estar aqui na f. Qual é o valor dela? É c, é a função constante. Então, vai ficar c menos c dividido por h quando h tende a zero. O que vai dar essa conta aqui? C menos C, zero, dividido por H, é zero. Então, isso aqui é o limite da função zero quando H tende a zero. E qual é o limite da constante? É a própria constante. Então, isso aqui vai dar zero. Então, nós mostramos o quê? Que f' de x é igual a zero mesmo. Então, se eu tenho a função constante, a derivada da constante é zero. Também nós queremos calcular, através do limite, a derivada de x ao quadrado. Então, vamos lá. Então, a minha função é f de x igual a x ao quadrado. Quem vai ser f de x mais h? F de x mais h vai ser x mais h ao quadrado. Desenvolvendo, nós temos x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Então, agora nós vamos calcular a derivada da função, f' de x. Vai ser o quê? É aquele limite lá, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, substituindo esses valores que nós já calculamos, nós temos que é o limite, quando h tende a zero, de x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, menos f de x. F de x é x ao quadrado, dividido por h. Agora, nós percebemos o seguinte, ó, esse x ao quadrado eu posso cancelar com x ao quadrado, e aqui todos os termos têm h, eu posso colocar h em evidência. Então, vai ficar o limite
de h, que multiplica 2x mais h, sobre h, quando h tende a zero. Note que agora h é diferente de zero, né? Eu posso cancelar aqui h com h. Eu sempre friso isso porque é o seguinte, você não pode fazer divisão por zero. Se h fosse igual a zero, eu não poderia cancelar, tá? Mas h está tendendo a zero, h não é zero. Então, eu sempre friso isso. E aqui, eu já posso fazer o h tender a zero, porque quando h tende a zero, né, eu já tirei a indefinição aqui do denominador, quando h tende a zero, esse resultado aqui vai para 2x. Então, note que se f de x é igual a x ao quadrado, isso implica que a f' de x é igual a 2x. Então, nós fizemos a conta do limite e calculamos esse limite aí. Aí você pergunta, nossa senhora, eu vou ter que sempre resolver essa derivada com limite? Não tem um jeito mais simples? Tem. É possível demonstrar, de uma maneira geral, a derivada de x elevado a n. Nós vamos poupar vocês dessa demonstração. Mas se você tiver interesse, você pode encontrar em qualquer livro de cálculo. Que é o seguinte, o resultado é esse. Se n for um número real qualquer, então a derivada com relação a x de x elevado a n é igual a n, que multiplica x elevado a n menos 1. Então, esse n aqui funciona como se fosse assim. Tem até aluno que fala que é a regra do tombamento, né? Esse n tomba aqui para frente. Então, o n multiplica e fica n menos 1 aqui. Eu subtraio uma unidade aqui do n. Ainda agora, nós tínhamos a função x ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado. Quero fazer a derivada de x ao quadrado. Como é que eu faço? O 2 multiplica na frente, ó, fica 2x elevado agora a n menos 1. Então, 2 menos 1, 1. 2x elevado a 1. Isso aqui é o quê? X elevado a 1 é x, é 2x. Que foi a conta que a gente acabou de fazer e nós mostramos que a derivada de x ao quadrado é 2x. Bom, então, novamente, nós vamos omitir a demonstração, mas nós vamos poder utilizar amplamente para resolver derivadas. Então, nada de sofrer fazendo derivada através de limite. A não ser que alguém peça para você com muito carinho e tudo mais, aí você vai calcular através de limite. Mas derivada não se calcula através de limite. É só através das regras de derivação que nós vamos aprender aqui. Então, agora nós conseguimos resolver várias derivadas aqui. Vamos lá. Letra A. A letra A, f de x é igual a x a sexta. Então, quem vai ser f' de x? Ó, 6 décimos multiplicando, fica 6x elevado a 6 menos 1, 5. 6x aqui. Y igual a t a quarta. Observe que a derivada aqui é t. Então, nós vamos ter que y' vai ser igual o 4 décimo multiplicando, fica 4t a terceira. Y igual a x elevado a 100. Então, y' vai ser igual a 100, que multiplica x elevado a 99. F de x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Opa, muita calma nessa hora. Por quê? Porque aqui parece que eu não tenho x elevado a n, x elevado a um número. Mas eu posso reescrever essa função para termos x elevado a um número n. Observa, isso aqui implica que f de x é igual a x elevado a menos 2. Eu posso pegar o que está no... Eu posso pegar o que está aqui no denominador e levar para o numerador trocando o sinal da potência aqui. Então, como era 2, fica menos 2. Então, essa é a mesma coisa que f de x igual a x elevado a menos 2. E aí, como é que vai ficar a derivada disso? Então, f' de x vai ser igual, ó, o menos 2 décimo multiplicando, então vai ficar menos 2, x elevado a menos 2, menos 1. Menos 2 menos 1 é menos 3. Então, nós podemos reescrever o f' de x da seguinte forma, como sendo menos 2 dividido por x ao cubo. Coloquei para baixo, novamente, era negativo aqui em cima, então ele vai para o denominador positivo.
Então, esse aqui é o resultado da derivada. Bom, agora nós temos um outro caso aqui, que é raiz de x ao quadrado elevado ao cubo. Também nesse caso, nós conseguimos escrever como sendo uma potência de x. Então, y vai ser igual a x. E como é que fica aqui? Ó? Vai ser uma fração aqui em cima, onde o numerador é a potência, então aqui vai ficar 2, e o denominador é o índice da raiz, então vai ficar 3. Isso é x elevado a 2 terços. Então, como é que vai ficar a derivada? Então, a derivada vai ficar y' igual o 2 terços dessa multiplicando x elevado a 2 terços menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um espaçozinho bem aqui para fazer essas continhas aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, quero saber quanto é 2 terços menos 1. Como é que a gente faz essa conta? Então, nós multiplicamos 3 vezes 1, 3, 1 vezes 2, 2, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, essa conta aqui vai dar 2 menos 3 menos 1 sobre 3. Então, ó, aqui vai ficar menos 1 terço. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, então, é passar agora isso aqui para o denominador, já que tem uma potência negativa. Então, isso vai implicar que o meu y' vai ser igual a 2 terços, que multiplica 1 sobre x elevado a 1 terço. E agora, esse 1 terço, nós transformamos em raiz. Então, eu vou ter y' vai ser igual a 2 vezes 1 vai dar 2 mesmo em cima, né, no numerador. E embaixo nós vamos ter 3 raiz. Agora, o denominador é 3, então é raiz cúbica. E aqui vai ficar x elevado a 1, né? Só que aí a gente não precisa colocar o 1. Então, resolvemos já essa derivada. Vamos agora partir para essa daqui. Como é que vai ficar essa conta aqui? Ó? Nós vamos ter que transformar f em potência de x também. F de x vai ser igual. Ó, eu vou escrever como sendo 1 dividido, e aqui eu vou transformar em potência. Então, vai ficar x elevado a 3 quartos. Então, x elevado a 3 quartos. E agora, o que eu faço? Eu pego esse denominador e subo lá para o numerador. Então, vai implicar que f de x vai ser igual... Ó, quando eu subo o denominador, né, ele sobe com a potência negativa. Então, vai ficar x elevado a menos 3 quartos. E agora eu posso fazer a derivada. Então, vamos lá. Y' vai ser igual a menos 3 quartos, que multiplica agora x elevado a menos 3 quartos menos 1. Então, vamos fazer essa conta devagar aqui também. Menos 3 quartos menos 1. Então, 1 aqui também. E agora, nós fazemos a conta. Aqui, eu passo o denominador, né? 4 vezes 1, 4. 1 vezes menos 3, menos 3. 4 vezes menos 1, menos 4. E essa conta aqui está dando menos 7 sobre 4. Aqui, então, vai ficar menos 7 dividido por 4. Ok. Agora, eu passo para o denominador. Então, como é que vai ficar? Isso vai implicar que meu y' vai ser igual a menos 3 quartos, que multiplica agora 1 sobre x elevado a 7 quartos. Agora nós temos que transformar esse x elevado a 7 quartos em raiz. Então, nós vamos ter que y' vai ser igual a menos 3 dividido por 4, que multiplica a raiz, ó, raiz o quê? Quarta, porque o denominador aqui é 4. Então, raiz quarta de x elevado a sétima. X elevado a sétima. Então, esse aqui é o resultado dessa operação de derivada que eu fiz.
Então, saímos de uma função que não parecia que era potência de x, mas nós escrevemos como sendo potência de x, e aí aplicamos a regra da potência e obtivemos esse resultado.